Você pode abrir a sua Bíblia, livro de Salmos, no meio da Bíblia aí, abra no livro de Salmos, capítulo 127. Salmos 127. Essa palavra foi lida semana passada também. A palavra ficou no meu coração a semana toda. História Fê, semana passada. E Salmo 127, versículos 1 e 2 dizem assim, na minha versão: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Outra versão diz que Ele concede sustento aos seus amados enquanto eles dormem. Olha só, coisa tremenda. Não é para a gente não trabalhar. Ele só está deixando claro que tudo vem dele. O sustento vem dele, a provisão vem dele, tudo vem do Senhor. Mas esse primeiro versículo diz: se não for o Senhor o construtor da casa, inútil será trabalhar na construção. Eu e você estamos em construção, amém? Eu e você somos essa construção. Eu e você somos a casa. O Senhor não está falando aqui de construções humanas apenas. Ele está falando de palácios, de casas bem construídas. Embora você possa estar no processo de construir a sua casa, pode estar construindo, que bênção, que bom. Mas o Senhor está falando de nós. O Senhor está falando da nossa vida. Ele é o grande construtor e nós somos a sua construção. Estamos num mês aí especial, temático da família. O que é família? Uma construção. Nós somos construídos e constituídos dentro da família. Hoje isso tem sido desviado, tirado o propósito disso, mas isso desde o princípio Deus sempre teve esse propósito. Mas é Ele quem nos constrói. Quando você pega o livro de Gênesis, não quero ler esse livro, inúmeros textos, mas só para ganhar tempo, você pode ler depois, você pega Gênesis 1 e você vê que Deus construiu o homem. Você vê que Deus, com a força da sua voz, disse: haja para tudo. Houve luz, houve separação do firmamento, houve as grandes terras, houve os grandes mares, houve os animais. Ele disse: haja. Então houve tudo, através da força da sua voz. Mas quando chegou no homem, ele falou: não, agora vai ser diferente. Eu vou construir diretamente. Eu vou tocar, eu vou fazer da minha forma. Nós fomos e somos, isso não é redundante, isso não é para a gente se sentir vaidoso, orgulhoso, mas nós somos a construção perfeita de Deus. Ele construiu, você pega lá o cenário de Gênesis 1, Ele construiu todas as coisas, Ele construiu todo o cenário. É como se uma pessoa que ama muito alguém e ela quer dar uma casa de presente para ela, e ela não conta nada, e ela vai construindo tudo, ela pega o terreno do zero, ela começa a construir, os alicerces, vai surgindo aquela casa linda, aquela construção linda, e a pessoa que vai ganhar não sabe disso, ela não está sabendo o que aquilo vai acontecer. E depois que aquela casa está linda, toda formada, pintada, todos os móveis, aí então aquele construtor fala: olha, eu fiz isso para você, pode entrar, pode ficar à vontade, a casa é sua. Foi assim que Deus fez. Construiu trouxe todo o cenário, os grandes rios, os grandes mares, os céus, o firmamento, o sol, a lua, as estrelas, os animais. E Ele falou: agora eu vou construir o meu herdeiro. Agora eu vou construir esse ser que eu vou me relacionar com ele. E ali nasceu a família. Diga comigo: família. Família é algo que vem de Deus. Família é algo do coração de Deus. Por isso que a gente fala especialmente sobre isso. A gente poderia falar sobre inúmeros assuntos, mas é um assunto importante mais para ser negligenciado e deixado de lado.
Porque hoje quer se tirar a força e o papel da família. Eu não vou discutir sobre algumas coisas, mas eu fico vendo a família tão importante, mas tão importante que ela sofre ataques todo o tempo. É o lugar em que a gente vai ser mais curado, mas se a gente não tomar cuidado, vai ser o lugar que a gente vai ser mais ferido. Só que a Bíblia diz que leais são as feridas daquele que ama. Às vezes as feridas são porque ele te ama demais. E a gente não quer permitir que aquela pessoa permaneça da mesma forma. Às vezes um pai, infelizmente, ele tem lá que disciplinar o seu filho. E ele nunca se provou tão real aquele ditado que diz: vai doer mais em mim do que em você. Porque às vezes você tem que disciplinar um filho com a vara. E rapaz, antes de você bater já está doendo em você. E aí você pensa: mas eu falei que ia fazer, eu vou ter que fazer. Eu falei que ia disciplinar, eu vou ter que disciplinar. Sabe por quê? Porque a correção vem de Deus. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. E correção tem a ver com amor também. Mas não é desculpa para agressão. Não é desculpa para exercer autoritarismo ao invés de autoridade. Porque Deus tem a medida certa de autoridade para cada um de nós. Diga assim: Deus. Foram muito rápido. Diga assim: Deus tem a medida certa para a minha vida. Ele é o grande construtor. E Salmo 127 apenas nos lembra disso. Se Ele não for o construtor, se Ele não for, se nós não permitirmos que Ele faça, se nós não permitirmos que Ele seja em nós, não adianta nada viver. Com toda sinceridade, esse que esse texto diz. Não adianta nada construir, não adianta nada trabalhar. E ele continua dizendo: olha, se o Senhor que vigia não for Ele que vigiar a cidade, inútil será a sentinela voltar a guarda. Não adianta você vigiar o tempo todo, se a sua segurança estiver baseada em você mesmo, na força do seu braço, ou até no seu software de segurança, não vai adiantar nada, porque Ele é a verdadeira fonte de segurança. Deus me lembrou um testemunho aqui, rapaz, eu nem lembrava, Deus me lembrou agora. Tinha um dia, eu e minha esposa, a gente tinha saído, a gente ficou o dia inteiro fora. E na parte de trás da nossa casa não tinha uma construção que tinha hoje, era tudo vazio. E na construção do lado, tinha só um pequeno muro que dividia o terreno do lado. E tinham homens trabalhando, que eram várias casas de aluguel. E o dono mandou eles quebrarem tudo, porque ele ia fazer uma nova construção, um barracão que hoje existe lá atrás da nossa casa. E aí aqueles homens estavam lá trabalhando a semana inteira, quebrando, nós ficamos um dia fora o dia inteiro. E de repente nós chegamos em casa, abrimos a casa, abrimos a porta, fomos lá para os fundos para abrir. E aí quando eu cheguei na lavanderia, que tem essa porta que hoje dá para uma outra parte, mas que antes era diretamente fundo da casa, eu olhei, o que aconteceu aqui? E a porta, sabe, eu sempre fico na dúvida se é vista, batente, é vista, né? Essa parte fica na frente assim, sei lá, aquele copo fica aí, a moldura da porta. Ela estava caída, mas ela estava escorando a porta assim, sabe? Só que a porta estava meio aberta. E essa porta, ela tem uma chave no meio, tetra, e uma chave embaixo, não tem em cima. E eu comecei a olhar melhor aquele cenário. E alguém tinha tentado arrombar a nossa casa. E eu comecei a olhar melhor. E aí quando eu vi a porta estava arrebentada, eu tirei aquele pau que segurava a porta. Eu olhei, a porta estava arrebentada, a fechadura arrebentada, tinha marca de pés por todos os lugares, tinha uma marca de pé bem no meio da porta, que foi onde a pessoa deu um chute. E eles não conseguiram entrar. Sabe por quê? Porque quando eles deram esse chute e essa batente, essa vista arrebentou, ela caiu e fez uma alavanca, impedindo a porta de ser aberta. Mas isso não tem explicação humana. Porque nunca um chute faria a batente ou a vista ficar naquela posição. Mas ninguém entrou na nossa casa. Ninguém levou nada. Deus me trouxe isso à memória. Sabe por quê? Porque Ele é o construtor. Ele é o vigia. Ele é o segurança. Não estou fazendo apologia você não ter meios de segurança, você não ter câmera, você não ter alarme, você tem condições, tenha tudo isso.
Mas eu estou dizendo que mesmo quando a gente não tem, Ele guarda a nossa vida. E Ele guarda as nossas coisas. E aquilo nos marcou, porque literalmente aquilo foi um milagre. Ele não entrou, depois nós ficamos sabendo como ele não conseguiu lá, infelizmente. Ele desceu a rua na esquina de baixo, numa casa que até hoje existe lá de esquina. E o dono dessa casa, ele trabalhava à noite no Ceasa. E ele conseguiu entrar nessa casa e levou uma TV que tinha lá. Mas Deus fez esse milagre. Porque é Ele que nos guarda. É Ele que guarda a sua família. É Ele que guarda a sua casa. Mas Ele quer nos transformar. Ele quer, hoje se fala muito dessa palavra, Ele quer nos fazer a melhor versão. Sabe o que é a melhor versão? Jesus. Diga comigo, Jesus. Quando dizem que quer fazer a melhor versão, é porque Ele quer nos fazer mais semelhantes a Jesus. Não tem versão melhor do que essa. Qualquer versão melhor de nós que não seja semelhante à versão de Jesus tem uma coisa muito errada. Vai faltar muita coisa. Vai falhar. Vai errar. Nós somos humanos. Ele é perfeito. Mas Ele quer nos moldar à sua perfeição. Abra a sua Bíblia. Isso aqui foi só para esquentar. Abra a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia, que nós estávamos meditando há pouco tempo. Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17, a partir do versículo 8, nós vamos ler aqui. Esse é um texto que sempre chama a minha atenção pela sua riqueza de detalhes, mas é engraçado como Deus faz as coisas, porque eu nunca tinha associado esse texto à família. Mas Deus renova todas as coisas, amém? E esse texto, ele diz que, a partir do versículo 8, eu vou ler alguns versículos junto com você. Diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Amém? Até aqui. Esse texto é um texto que fala de uma luta, de uma guerra, de uma batalha física. Muitos anos atrás, o povo de Israel tinha sido libertado do Egito e eles estavam na sua caminhada rumo à sua terra prometida. Eles estavam no deserto, eles já tinham experimentado várias coisas, mas eles ainda não tinham vivenciado a guerra. E aqui começa uma guerra, porque eles chegam indo para a sua vida, indo para essa terra prometida, tranquilos no seu caminho. E o texto diz que de repente esses homens decidiram atacá-los, porque eles olharam assim e pensaram: olha só que grupo fragilizado, olha só quantas pessoas tem, esses homens não devem ser nem homens de guerra, quantas mulheres, quantas crianças, vamos atacar, vamos tomar tudo que é deles, vamos acabar com eles. Às vezes as pessoas podem olhar para nós, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa casa e pensar: não tem segurança, não tem proteção, nós vamos atacá-los, vamos vencê-los. Sabe quem pensa isso todos os dias? Satanás. Satanás todos os dias traça planos, métodos para acabar com a nossa casa, acabar com a nossa vida. Você é a casa. E embora ali seja uma guerra física, eu quero te convidar a olhar para esse texto, olhando para a sua casa e olhando para a sua família. Pai, eu já falei sobre esse texto de várias formas, de várias maneiras, mas nunca dessa maneira. E Deus falou comigo essa semana. Eu quero que você olhe dessa forma. Então, o texto diz que aqueles homens vieram atacar os israelitas. E então Moisés chamou Josué. Olha só uma coisa interessante. É aqui que Moisés muda o nome de Josué. Porque o nome de Josué era Oséias. E ele muda para Josué. Primeira vez que ele o chama assim. Tem um propósito. E a gente já fala sobre isso. E então ele diz: olha, Josué, pegue os nossos homens e lute contra eles. Ou seja, nós não vamos permitir que eles acabem com a gente. Mas o que eu vou fazer? Eu vou para o alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. O texto continua dizendo: Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado.
Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Tem dois grupos aqui. Tem um grupo chefiado por Josué, que vai lutar contra os amalequitas. Mas tem um pequeno grupo de 3 pessoas, 3 homens, que sobem a colina. E então diz que, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Porém, quando as abaixava, os amalequitas venciam. Olha só que interessante o cenário. A luta está acontecendo lá embaixo. Moisés está lá no alto, com a vara de Deus em suas mãos. E aí toda vez que ele está com aquela mão erguida, os israelitas estão vencendo. Quando as suas mãos abaixam, os amalequitas começam a vencer. Então diz que quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Amém? Até aqui. Quero que você olhe para esse texto, embora parece que não tem nada a ver. Você olhe para a sua casa, você olhe para a sua família e pense: quem permite que você vença? Quem está realmente lutando por você? Quem está lutando pela sua família? Quem está garantindo a sua vitória? Quando a gente olha para esse texto comunica grandes verdades espirituais, porque nós não vemos, mas existe uma batalha tremenda se desenvolvendo ao nosso redor. Existe uma batalha pela nossa alma, existe uma batalha pela nossa vida, existe uma batalha pela nossa casa. Anjos e demônios lutam para ter acesso a nós, mas eles só não têm poder porque o Senhor assim não permite. Satanás é o príncipe desse mundo, ele reina sobre o sistema desse mundo, mas ele não reina sobre nós, a não ser que nós possamos permitir. Só que sabe o que é interessante? Família é uma base, família é o lugar onde nascemos, família é o lugar onde Deus nos colocou para sermos transformados e para termos a nossa identidade forjada. Existem vários tipos de família, mas a mais tradicional é a família nuclear. O que é isso? Formada por pais e filhos. Então, tem ali um pai, uma mãe e filhos. Existe uma família muito crescente hoje, que é a família monoparental, ou seja, uma família formada por apenas um dos pais e os seus filhos. Uma mãe e seus filhos, um pai e seus filhos. Isso cresceu cada vez mais. E aí criar vários outros tipos de família, mas para nós não. Para nós são esses tipos de famílias. Sabe por quê? Porque Deus, quando criou o homem e a mulher. Podemos ser cancelados, podemos ser perseguidos, mas temos que falar a verdade. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou, e disse: sede fecundos, multipliquem-se e dominem sobre a terra. Foi isso que Deus fez, e ali nasceu a família. Só que existem acidentes, existem problemas no meio do percurso, mau planejamento, nossas falhas humanas, e não há vergonha nisso. Sabe por quê? Porque Deus quer ser o principal pai da família. Deus quer ser o principal guardião da família. Deus quer ser a principal pessoa da família. Independente se você teve ou não tem um pai ou uma mãe com você, independente se assim como eu, você foi criado só pela sua mãe, não tem problema. Sabe por quê? Porque Deus é o Pai Celestial, amém? Deus é o Pai perfeito. Mas Ele também é o Deus da sensibilidade. Deus é homem, mas Ele se revela de forma sensível através do Espírito Santo para cada um de nós. E Ele tem toda a sensibilidade. Nós temos toda a sensibilidade do Seu Espírito à nossa disposição. Mas por que estamos falando isso? Porque quando você vai olhar para esse texto, nós podemos ver uma ilustração aqui muito tremenda. Porque, primeira coisa, Moisés, ele entendia o verdadeiro lugar da batalha a ser vencida. E ele entendia que uma guerra estava acontecendo, uma batalha ia acontecer, mas ele entendia quem era o único que poderia fazer ele vencer. E eu quero que você olhe para esse cenário, olhe para a sua casa, para a sua família, porque nós estamos em guerra todos os dias. Olhe para Josué saindo para a batalha, imagine você indo para a batalha todos os dias.
Olhe para essa batalha, imagine a batalha espiritual que se trava todos os dias no seu lugar de trabalho, na sua casa. Porque os inimigos da nossa alma não querem que nós vençamos. Os inimigos da nossa alma não querem que nós prosperemos. Os inimigos da nossa alma não querem que nós perdoemos. Essa é a intenção de Satanás. E como eu falei, o primeiro lugar que ele quer, infelizmente, tentar nos ferir é dentro de casa, dentro da nossa família. E às vezes acontece por excesso, por omissão, por falta. Quem de nós às vezes não olha para a nossa estrutura familiar e olha porque a Bíblia ensina e pensa que é uma coisa muito errada? Que a Bíblia diz que tinha que ser assim, assim, aqui está sendo assim, assado. Está tudo errado. Mas Deus é o Deus do conserto. Amém? Deus é o Deus que pode consertar todas as coisas e pode melhorar. Existe uma coisa, o princípio em Deus. Com Deus, com o diabo, eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Não há nada que esteja pior que não possa piorar. Mas com Deus, não tem nada que esteja bom que não possa melhorar muito mais. Porque Ele é esse Deus. Amém? E aí a gente olha para esse texto, Moisés entendeu isso. Então está indo lá Josué e os homens lutarem. Talvez sejam os filhos de alguém que estão lá na linha de batalha. Talvez sejam os seus filhos, você que já é maior, já mais velho um pouquinho. Seus filhos já são um pouco maiores, você está preocupado porque eles estão lá na frente de batalha, lutando. Seja na escola. Meus filhos são pequenos, mas eu me preocupo porque eles já estão em guerra na escola. Eu contei aqui há pouco tempo, um dos meus filhos estava lá na escola, do nada uma menina foi e deu um tapa na cara dele e não fez nada. E aí eu sei que não era ela, mas ela falou: gosto de você. Eu sei quem estava falando através dela. Sabe por quê? Porque esse é o que mais fala de Jesus na escola. Nossos filhos pequenos, nossos filhos maiores, nossa esposa, nosso marido, nosso irmão, nosso primo, seja quem for o ente da nossa família, está lá na batalha. Mas nós precisamos som isso, obrigado. Nós precisamos entender que somos nós que podemos garantir a vitória da nossa casa, a vitória da nossa família. Moisés entendia isso e ele olhou e falou: meu lugar não é lá, meu lugar é aqui. Você, esposa, muitas vezes precisa entender que o seu lugar é aos pés do Senhor, orando e intercedendo pelo seu marido. Você, filho, filha, precisa entender que o seu lugar é aos pés do Senhor, orando e intercedendo pelos seus pais, pela sua mãe, pelo seu pai, para que a vitória aconteça. Moisés entendeu: esse é o lugar que essa guerra vai ser vencida com o Senhor. O texto diz que ele foi para o alto da montanha. O que ele tinha em mãos? A vara de Deus. Naquele tempo, a vara de Deus representava o poder e a presença de Deus. Então, para onde que Moisés foi? Para o alto do monte, para a presença de Deus, buscar o poder de Deus. Esse é o lugar que nós precisamos ir todos os dias, para a presença de Deus, buscar o poder de Deus, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Moisés representava a figura de autoridade. Na sua casa, se é uma família nuclear, a principal figura de autoridade tem que ser o pai, tem que ser o homem. Não é machismo, entendam isso, é princípio. Mas se na sua casa é você, mulher e seus filhos, você é a figura de autoridade principal. Se você é filho ainda mora com seus pais, eles são autoridade sobre a sua vida. E você precisa entender o princípio da autoridade. Quanto mais você entender esse princípio, mais você vai prosperar. Quanto mais você entender esse princípio, melhor será a sua vida. Moisés foi para esse lugar. Mas sabe o que é interessante? O texto diz que ele não foi sozinho. Ele foi com Arão e Hur. Então quem estava no monte? Moisés, Arão e Hur. Arão era irmão de Moisés. Ou seja,
A gente precisa contar com os nossos irmãos, sejam biológicos ou sejam da fé, mas a gente precisa ter os nossos irmãos ao lado. Também era um grande companheiro de Moisés, um dos líderes, então ele entendia em quem ele podia confiar. E sabe o que é legal? 3, por quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 estavam no monte, amém? Mas não só isso, porque a Bíblia diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos, ali ele se faz presente. Deus só precisa disso, só precisa da reunião dos santos, para ele se manifestar e mostrar o seu poder. A sua casa precisa ser apresentada ao Senhor. A sua casa precisa estar debaixo de oração. A luta que você vive precisa ser levada para o monte, mas o monte da presença do Senhor. Esse texto diz também que ele subiu naquele monte e ele ficou lá no alto da colina com as suas mãos erguidas. Imagina isso, a batalha acontecendo e Moisés com as mãos erguidas. Mas Moisés não conseguia sozinho. Tinha hora que ele ia cansando e a mão ia descendo e a vitória ia escapando. E aí eles entenderam. Arão pegou de um lado, pegou do outro. E ele ficou com as suas mãos estendidas. E a vitória foi acontecendo. Quero fazer uma pergunta com toda sinceridade para você. Você está disposto a manter as mãos da figura de autoridade da sua vida erguidas? Você está disposta, você esposa, a manter as mãos do seu marido erguidas? Você filho, está disposto a manter as mãos do seu pai, da sua mãe erguidas? Porque se você não estiver disposto, essa batalha já está perdida. Não é a luta o problema. Não é porque as lutas vão acontecer. Preste atenção nessa ilustração. Eles estavam lá tranquilos, seguindo o seu caminho tranquilamente, indo para o lugar que eles tinham sido prometido. De repente, o que vem? Luta. Qualquer semelhança com a nossa vida diária não é mera coincidência. Está tudo bem, você está seguindo, estou indo para a terra prometida. Estou lá, estou seguindo a Jesus Cristo. Você está seguindo, de repente vem a luta, de repente vem a batalha. Qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência. Isso é uma ilustração real do que aconteceu, do que ia acontecer conosco. Mas Moisés entendia, ele falou: não vou baixar as minhas mãos. E você, homem, você, mulher, você não pode abaixar as suas mãos. Você, pai, você, mãe, você não pode baixar as suas mãos. Se tiver difícil, convoque os amigos, convoque os irmãos, mas não se deixe vencer pelo cansaço, pelo desânimo, pelos inimigos externos e internos, porque existe um Deus que zela por nós. Esse texto ele não para por aí, e essa é a parte que mais me admira, porque diz que quando eles já estavam cansados, né? Moisés estava muito cansado. Imagina ficar com aquela mão erguida daquele jeito. Diz que eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele. Preste atenção nisso. Cansado, as mãos quase caindo, o que eles fizeram? Olharam e pensaram: meu Deus, quem tem aqui uma poltrona? Não. Sofá? Não. Uma pedra. É o que tem. Então vamos colocar a pedra. E eles colocaram a pedra para ele se assentar. Deus falou comigo, quero ser muito sincero com você, Deus falou comigo tremendamente nesse ponto. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer conforto. A gente quer estar no sofá. A gente quer estar na poltrona. A gente quer estar na cama. Mas o que foi colocado? Uma pedra. Sabe por quê? Pedra não é confortável, mas pedra é firme. Nós temos que colocar uma pedra, algo firme na nossa casa. E a Bíblia diz que Jesus é a pedra. Jesus é a rocha. Jesus é a pedra angular. Jesus é aquele que muitos rejeitaram. Muitos construtores rejeitaram, mas ele se tornou a pedra angular. Esse texto também fala de Jesus, porque de Gênesis e Apocalipse Jesus se faz presente. Jesus estava ali na figura daquela pedra, de uma forma figurada, figurativa. Quem é a base da nossa casa? Quem é a base da nossa família? Não pode ser o conforto, tem que ser Jesus. O conforto virá. Entenda isso, creia nisso, o conforto virá. Mas para ver o conforto, primeiro existe firmeza.
nossos pés precisam estar firmes na rocha que é Jesus. Porque Ele tem que ser a base da nossa casa. Se não construirmos a partir dessa rocha, se não construirmos a partir dessa base, tudo vai ruir. E foi essa pedra que manteve ele firme na sua luta, na sua batalha. Eu quero que você pense sobre isso, porque o texto diz que então esses dois homens mantiveram as suas mãos erguidas, um de cada lado. Sabe quanto tempo? Até o pôr do sol. Até isso faz relação com a nossa vida. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas às vezes não é uma noite só. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000. Às vezes a gente quer que passe logo, mas demora. Mas existe uma promessa, que a luta vai acabar. A luta vai acabar. A luta vai acabar, pai. Testemunho lindo como esse vai gerar frutos. Vai gerar frutos. A luta vai acabar, mas ela ainda não acabou. E a gente tem que continuar com as mãos erguidas e sustentando as mãos de outras pessoas. Dai, chama a Feira aí para mim, não sei onde ela está. Tá. Depois você chama ela para mim. E eu queria que você pensasse sobre isso. Qual é a rocha? Qual é a pedra que está na sua casa? Vem aqui, amor. Sobe aqui, por favor. Marquinhos, vem aqui, por favor. Você mesmo, filho. Eu mesmo, né? Não sei. Vem cá. Olha só, fazer uma ilustração, que vocês gravem isso hoje. Amém? Eu sou pai, sou marido, sou homem, sou filho, nasci numa família e faço parte de uma família. E aqui é uma igreja, e a igreja tem um pastor. Por acaso sou eu. Quero puxar a brasa para a mensagem. Mas nós falamos aqui, esse texto diz que as mãos da autoridade precisam ser manter erguidas. Vem aqui. Dentro de uma casa que existe essas figuras, que é o desejo de Deus, precisa existir essa parceria, essa cumplicidade entre o marido e a esposa. E quem é responsável por manter a minha mão levantada, em primeiro lugar é ela, porque ela caminha ao meu lado. E eu preciso estar com as mãos desse jeito, para abençoar meus filhos, para abençoá-la, para abençoar o que eu for fazer, para clamar pela provisão e a presença de Deus, mas também para abençoar essa casa. Mas a gente não pode contar só com a família biológica, a gente também tem que contar com a família espiritual. Moisés estava lá com a vara de Deus em suas mãos. Mas aí veio o companheiro de jornada, o irmão. Eu não tenho irmãos biológicos, homens, só uma irmã que está lá no Rio de Janeiro. Mas eu creio que nós temos irmãos em Cristo, porque a igreja é a família espiritual, a família que Deus nos deu, além da nossa família biológica. E esse era o cenário. Enquanto Moisés estava assim, a guerra era vencida. Mas todas as vezes que ele fraquejava, a guerra ia sempre perdendo. Então, eles mantiveram suas mãos erguidas. Eles mantiveram suas mãos erguidas. Mas não bastava isso. Não bastava força humana. Aqui não tem. Podia até pegar o carro do Gustavo, eu não vou pegar, que vai ficar feio. Mas não bastava a força humana. Não bastava a força dos companheiros. E o poder de Deus se revela em Jesus. Por isso aquela pedra foi colocada como base. E foi assim que ele ficou a noite toda. Eu espero que você nunca esqueça essa imagem, que você tem que construir essa imagem na sua casa. Amém? Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, Marquinhos. Vamos ficar de pé?
texto diz que Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Eu falei aqui no início, e era de propósito, o nome dele é Oséias. Oséias significa salvação. Mas aí, antes da batalha, Moisés muda o nome de Oséias para Josué, porque Josué significa Jeová, ou Yahvé, é a salvação. A nossa salvação não vem de uma luta, a nossa salvação não vem de uma vitória humana, a nossa salvação não vem daquilo que fazemos, a nossa salvação vem dele, a nossa salvação vem de Deus. Prosperidade da sua casa vem de Deus, a salvação da sua casa vem de Deus. Você precisa clamar por essa salvação. Moisés não estava apenas abençoando, Moisés estava também com as suas mãos erguidas, dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, a vitória vem de Ti. Porque foi Jeová, Yahvé, o Senhor, que realmente venceu aquela batalha. Para terminar, diz que 14: depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei com que esse grupo de pessoas amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar. Diga comigo, altar. Toda vez que existe uma vitória na sua casa, toda vez que existe uma vitória na sua vida, você precisa construir um altar. O altar é um memorial que te lembra: foi aqui que algo mudou, foi aqui que Deus fez a diferença, foi aqui que eu fui respondido, foi aqui que eu recebi o milagre. Ele disse, e chamou-lhe esse altar: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor que ele faria guerra contra aqueles inimigos de geração em geração. Sabe o que ele está dizendo? Eu lutarei as suas guerras, mas você precisa construir um altar para mim. Você precisa estender a minha bandeira na sua vida. Bandeira será colocada. Quem já foi cavar para colocar barraca, coisa na praia? Quem já fez isso? Se você colocar só na areia fina o guarda-sol, meu irmão, o vento leva. Você tem que cavar bem e achar um lugar firme. Por isso que aquela rocha estava lá, porque tem que ser um lugar firme. Você precisa levantar uma bandeira ao Senhor e dizer: o Senhor é a minha bandeira. Ele tem que ser a bandeira da sua casa, ele tem que ser a bandeira do seu lar, ele tem que ser a bandeira da sua vida. E eu vou falar uma coisa para você, porque Deus falou isso no meu coração. Talvez você viva essa família em que ainda faltam personagens. Falta um pai, falta uma mãe, falta uma esposa, falta um marido, faltam filhos. E Deus tem prazer em abençoar e mudar essa realidade. Você só precisa fazer uma coisa: confiar nele, assim como Moisés confiou, no poder de Deus, e se colocar na posição certa, porque aí tudo pode mudar pelo poder dele. Amém? Ele ama. Ele ainda é o Deus que faz o solitário habitar em família. E além do biológico, existe o espiritual. Ele é o pai de todos, pai de órfãos, juiz de viúvas. Ele é o Senhor do seu santo monte. É Ele que nos protege, que nos guarda, e Ele precisa ser a base da nossa casa, a base da nossa família. Interceda, ore pela sua casa, ore pela sua família, interceda pelas figuras de autoridade da sua casa. Coloque eles no lugar de honra. Honre seus pais, honre sua esposa, honre seu marido, honre seus filhos. Honra caminha junto com reconhecimento e caminha junto com mudança. Quanto mais você honrar e se colocar no lugar certo, mais Deus vai abençoar a sua casa e a sua vida. Amém? Quero orar com você. Feche teus olhos. Ele é esse Deus que, mesmo se estivermos sozinhos, talvez você fale: mas eu agora não tenho mais família, eu sou sozinho, sozinha. Então está faltando gente aqui.
Ele é o Pai que nos adota. Ele é o Pai celestial, Ele é o Pai perfeito. Pai, eu quero orar com meus irmãos aqui, eu quero orar com essa família espiritual que o Senhor nos deu. O Senhor nos fez e nos pode fazer chamar de família. A igreja é a família espiritual. Assim como temos a nossa casa, podemos ter uma segunda casa, que chamamos de família, em que existe um Pai, que é o dono dessa casa. Do Espírito Santo que habita em nós. Oh, Senhor, abençoa cada casa, abençoa cada família, mas que todos nós possamos colocar o Senhor como a pedra angular, como a rocha firme, e possamos depositar a nossa esperança, confiança nessa pedra, que é o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor.